Narrativa. A ideia para esse experimento ridículo de inversão de papéis surgiu depois que minha esposa passou um fim de semana inteiro assistindo compulsivamente a um podcast feminista. Ela invadiu a garagem onde eu estava consertando o cortador de grama, uma tarefa que ela ficava me enchendo o saco há semanas, e anunciou que precisávamos recalibrar a dinâmica do nosso relacionamento. Eu levantei os olhos do carburador desmontado, com as mãos cobertas de graxa depois de 3 horas de trabalho. Do que você está falando? Eu tenho pensado em como a nossa divisão de tarefas é injusta, ela declarou, parada ali com um conjunto impecável de academia enquanto eu estava coberto de óleo e suor. Eu propus que trocássemos de papéis completamente por 7 dias. Eu faço tudo o que você faz, e você faz tudo o que eu faço. A ironia não me passou despercebida. Lá estava eu, gastando meu sábado consertando algo que beneficiava a toda a casa, enquanto ela tinha ficado relaxando e se iluminando com estranhos na internet. Tudo o que eu faço? Eu perguntei, limpando as mãos num pano. Você quer dizer minha semana de 60 horas gerenciando uma equipe de construção? O trabalho no quintal? Consertos em casa? Manutenção do carro? Pagamento das contas? Planejamento da aposentadoria? Ela revirou os olhos. Você faz parecer tão dramático. Sim, tudo isso. E você vai cuidar das minhas responsabilidades. Cozinhar, um pouco de limpeza, organizar nossa agenda social. Eu quase ri. Há anos eu carregava o peso financeiro, fazendo hora extra para sustentar o estilo de vida que ela curtia, enquanto ainda cuidava da maioria das tarefas pesadas da casa. Enquanto isso, ela trabalhava meio período numa boutique, gastava à vontade e considerava colocar a louça na máquina de lavar louça uma grande conquista. Em vez de discutir, uma estratégia diferente se formou na minha cabeça. Sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. 7 dias completos de inversão de papéis, começando amanhã. Sem reclamações, sem desistir. Os olhos dela se arregalaram de surpresa com minha aceitação rápida. Ela claramente esperava resistência. Sério? Você topou assim tão fácil? Com certeza. Eu respondi firme. Mas tem uma condição. Nós nos comprometemos com os 7 dias inteiros, não importa o que aconteça. Precisamos realmente experimentar as responsabilidades um do outro para isso fazer sentido. Ela concordou animada, totalmente sem noção do que estava aceitando. Naquela noite, eu preparei tudo o que ela precisaria para entrar no meu mundo. Minha agenda de trabalho, contatos do meu capataz, prazos dos projetos que estavam vindo, e os problemas de manutenção da casa que precisavam ser resolvidos. Durante o jantar, eu detalhei minha rotina diária, incluindo acordar às 5 da manhã para revisar os planos dos projetos antes de chegar no canteiro às 6h30. Expliquei o pagamento trimestral de impostos que vencia naquela semana e as negociações marcadas com um fornecedor difícil. A confiança dela começou a vacilar visivelmente enquanto eu detalhava a semana. A certeza arrogante de antes foi substituída por olhares nervosos para o calendário que eu tinha preparado. Não se preocupe. Eu a tranquilizei com um sorriso sabido. Tenho certeza que você vai dar conta tão fácil quanto eu dou todo dia. Naquela noite, enquanto ajustávamos os alarmes, o dela para 5 da manhã, o meu para as luxuosas 7 da manhã que ela costumava curtir, eu senti uma estranha sensação de expectativa. Há anos, minhas contribuições eram dadas como certas, meu trabalho minimizado como só o que os maridos fazem. Agora ela ia ter uma aula prática sobre o que realmente era necessário para manter nossas vidas funcionando. Quando apagamos as luzes, ela murmurou algo sobre estar animada para provar seu ponto sobre papéis de gênero. Eu apenas sorri no escuro. Esse experimento não ia provar o que ela achava que ia. Na verdade, eu estava contando que ele revelasse exatamente o oposto. O alarme ia tocar em menos de 6 horas. O dia 1 da iluminação dela estava prestes a começar, e eu tinha a sensação de que no dia 2 os heróis feministas do podcast dela não pareceriam mais tão geniais. Às vezes a melhor maneira de ensinar uma lição não é discutindo, mas deixando a pessoa viver na pele. E ela estava prestes a receber 7 dias de educação que nunca esperava. O dia 1 do nosso experimento começou com o som estridente do alarme às 5 da manhã. Eu abri os olhos, já completamente acordado por anos de acordar cedo, e fiquei olhando enquanto ela tateava para desligar o celular, gemendo no travesseiro. Bora levantar, eu disse, espreguiçando com calma. Dia grande para a nova gerente de construção. Ela resmungou algo ininteligível e cambaleou até o banheiro. 20 minutos depois, ela saiu parecendo totalmente despreparada para um canteiro de obras, calça jeans de grife e uma blusa que provavelmente custava mais que minhas botas de trabalho. Talvez você queira repensar a roupa, eu sugeri, ainda deitado na cama. O concreto que vai ser despejado hoje não é exatamente amigo da moda. Depois de mais 15 minutos trocando de roupa e entrando em pânico crescente, ela finalmente saiu vestindo algumas das minhas roupas velhas de trabalho, parecendo completamente fora do seu elemento. Eu tirei mais um cochilo de 1 hora, aproveitando o silêncio matinal incomum antes de levantar casualmente no horário que ela costumava acordar. Fiz um café da manhã decente, algo que eu raramente tinha tempo de fazer, e depois dei uma olhada na casa. De acordo com nosso acordo, hoje eu cuidaria das responsabilidades dela. Comecei lavando a louça da noite anterior, coloquei uma máquina de roupa para lavar e passei 30 minutos limpando a cozinha e a sala. Às 9h30 da manhã, eu já tinha terminado o que ela normalmente considerava um dia inteiro de trabalho.
Com horas de sobra, decidi resolver algumas tarefas da casa que ela adiava há meses, organizei a despensa, consertei a porta rangente do armário e troquei as lâmpadas queimadas no corredor. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era o meu capataz assistente. E aí, chefe, a sua esposa tá falando sério nessa troca de papéis? Ela tá sentada na sua caminhonete há uma hora fazendo ligações depois que tentou explicar a vistoria da fundação pro inspetor da prefeitura. Eu segurei o riso. Fala pra ela colocar você no comando da vistoria e só observar. Pouco depois, ela ligou, a voz tensa de estresse. Esse pessoal não escuta nada do que eu falo. O inspetor fez perguntas técnicas que eu não soube responder, e sua equipe fica se consultando entre si em vez de seguir minhas ordens. Bem-vinda à minha segunda-feira. Eu respondi calmamente. Lembra quando você me disse que qualquer um podia fazer o que eu faço com um treinamento mínimo? Talvez reconsidere essa posição. Isso não é justo, ela rebateu. Você faz esse trabalho há anos, e ontem você disse que não era particularmente difícil nem valioso. Eu a interrompi. Você tá ligando para desistir do nosso experimento no primeiro dia? Fez-se uma pausa. O orgulho dela não ia deixar ela ceder tão rápido. Não, ela finalmente respondeu. Eu fiz um compromisso. Ótimo. A entrega de concreto é às 14 horas. Certifique-se de que as formas estejam bem escoradas antes de despejarem. Desliguei e voltei minha atenção para preparar um jantar elaborado, bem mais complexo que qualquer coisa que ela costumava fazer. Eu até tive tempo de assar pão fresco, algo que ela sempre dizia que era muito demorado para a agenda dela. Às 19 horas, ouvi o carro dela na garagem. Ela entrou arrastando os pés, parecendo totalmente derrotada, roupas manchadas de concreto, cabelo bagunçado, e uma expressão de exaustão que eu conhecia muito bem. Era a cara que eu trazia para casa quase toda noite, embora ela raramente notasse. O jantar está pronto, eu anunciei alegremente da cozinha. Preparei coca-alvão com pão de fermentação natural fresquinho e salada de acompanhamento. Ela olhou para a cozinha impecável, depois para mim, depois para a refeição gourmet arrumada na mesa de jantar que normalmente ficava bagunçada. Como você teve tempo para tudo isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ah, eu terminei suas tarefas diárias lá pela metade da manhã, eu respondi casualmente. Então tive tempo de sobra para fazer uma faxina pesada na casa, consertar umas coisas, organizar nossos documentos de imposto de renda, e ainda fazer o jantar do zero. Como foi seu dia? Em vez de responder, ela desabou numa cadeira e pegou a garrafa de vinho. Depois de um longo gole direto do copo, ela finalmente falou. Um dos seus clientes ameaçou cancelar o contrato porque eu não soube responder perguntas básicas sobre o cronograma do projeto. Seu capataz teve que intervir e salvar o negócio. Depois eu tive que aprovar a folha de pagamento sem saber quem trabalhou quantas horas. A equipe do concreto praticamente me ignorou, e algum fornecedor ligou sobre um pedido que eu não sabia de nada. Eu assenti compreensivo enquanto servia o prato dela. Parece uma segunda-feira típica para mim, exceto que normalmente eu chego em casa para um sanduíche e reclamações de que você não teve tempo de limpar. Ela olhou em volta para a casa impecável, para a refeição gourmet, e depois para as roupas imundas dela. Algo mudou na expressão dela, a primeira rachadura na certeza dela. Amanhã vai ser melhor, eu a tranquilizei, embora nós dois soubéssemos que não ia. Na verdade, eu tinha agendado de propósito um dos meus dias mais difíceis para a segunda tentativa dela. O dia 1 tinha sido um choque de realidade, o dia 2 seria o ponto de ruptura, e eu estava só começando. O dia 2 começou muito parecido com o primeiro, com o alarme dela tocando às 5 da manhã, e ela ainda mais relutante em levantar do que antes. A dor muscular do trabalho físico de ontem tinha se instalado durante a noite. Eu fiquei olhando enquanto ela fazia careta ao se levantar da cama, os movimentos rígidos e difíceis. Tem ibuprofeno na minha gaveta. Eu ofereci, sem maldade. Você vai precisar. A vistoria da fundação é hoje. Ela engoliu os comprimidos sem água, uma determinação sombria substituindo a ingenuidade de ontem. Enquanto ela se vestia com roupas de trabalho mais adequadas dessa vez, eu notei ela checando o celular com alarme crescente. Tudo bem? Eu perguntei, sabendo muito bem o que ela estava vendo. Por que tem 27 e-mails novos de clientes e fornecedores desde meia-noite? A voz dela falhou um pouco. E por que tem alguém chamado Big Mike ligando às 5h15 da manhã? Ah, esse deve ser meu empreiteiro de escavação. Ele começa cedo. Você devia ligar de volta para ele. Provavelmente tá tendo problema com a licença pro serviço de hoje. A cor sumiu do rosto dela enquanto ela discava o número e ia pro corredor. Eu conseguia ouvir ela tentando soar autoritária enquanto não fazia ideia do que o Big Mike estava falando. Depois de uma conversa de 5 minutos que pareceu envelhecê-la mais 5 anos, ela voltou pro quarto. Tem algum problema com licença de escavadeira e algo sobre requisitos de escoramento. Ele ficava pedindo decisões que eu não sei como tomar. Você falou para ele seguir com o plano secundário que a gente discutiu semana passada? Eu perguntei inocentemente, que plano secundário? Ela quase gritou, passando as mãos pelo cabelo. Ninguém me falou de plano secundário nenhum. Está nas minhas anotações de projeto. Na pasta que eu te dei antes do experimento começar. Os olhos dela se arregalaram de pânico. Tinham mais de 100 páginas naquela pasta. Sim, eu confirmei. São os projetos dessa semana.
Eu leio e decoro esses detalhes todo fim de semana, para estar preparado exatamente para essas situações. Ela me olhou com olhos novos. Não só frustração, mas o começo da percepção de que meu trabalho não era só aparecer e dar ordens. Era preparação constante, antecipação e conhecimento que não dava para fingir nem improvisar. Depois que ela saiu correndo sem tomar café para resolver a crise do Big Mike, eu mais uma vez levei meu tempo começando as responsabilidades dela. Às 10 da manhã, eu já tinha limpado a casa inteira, preparado uma refeição na panela elétrica para o jantar, e até reorganizado o armário de roupas de cama que ela reclamava há meses. Com bastante tempo sobrando, decidi atacar alguns projetos que ela tinha colocado na lista de um dia a gente faz, coisas que ela jurava que nunca tínhamos tempo. Ao meio-dia, eu já tinha pintado o banheiro de hóspedes, consertado a torneira que pingava na cozinha, e organizado as fotos de família espalhadas em álbuns. Por volta das 13 horas, meu celular explodiu com a voz dela em pânico. Tem uma emergência no projeto Richardson. O inspetor reprovou a fundação por causa de algum problema com o espaçamento das vergalhões. Os caminhões de concreto já chegaram, a equipe tá parada sem fazer nada, e todo mundo tá olhando para mim esperando respostas. Eu conseguia ouvir o caos ao fundo. Homens gritando. Motores ligados. A voz dela quase quebrando de estresse. Passa o meu capataz no telefone, eu disse calmamente. Depois de uma breve conversa com ele, descobri que o inspetor tinha encontrado problemas reais, algo que acontecia de vez em quando até comigo. A diferença era que eu sabia como lidar com essas situações. Me passa ela de novo, eu pedi. Quando ela voltou na linha, dava para perceber que ela estava a ponto de chorar. Isso é um erro de $10.000. O cliente tá furioso. Sua equipe tá me olhando como se eu fosse inútil. Eu não consigo fazer isso. Você tá dizendo que quer encerrar nosso experimento? Eu perguntei com calma. Sim, ela praticamente gritou. Isso é impossível. Eu errei achando que conseguiria entrar no seu lugar. Você ganhou, tá? Agora por favor me ajuda a consertar essa bagunça. Eu fiz uma pausa de propósito, deixando o momento afundar. Na verdade, nosso acordo eram 7 dias, não importa o que aconteça. Essa foi a sua condição, lembra? Desistir no dia 2 significaria admitir que você não dá conta do que eu faço todo dia sem reclamar. A linha ficou em silêncio exceto pela respiração tremida dela. Tá bom. Eu continuei. Eu vou te ajudar a salvar essa situação. Me coloca no viva voz com o inspetor e o capataz. 20 minutos e uma discussão técnica depois, eu tinha guiado eles por uma solução que atendia os requisitos do código sem precisar jogar fora todo o concreto. Ia custar mais e atrasar o projeto, mas não catastroficamente. Quando ela ligou de novo aquela noite dizendo que finalmente estava saindo do canteiro, a voz dela estava vazia de cansaço. Chego em casa em 30 minutos. Por favor me diz que o jantar não exige esforço nenhum da minha parte. Tudo já tá resolvido, eu a tranquilizei. E como eu tive tempo sobrando, também instalei aquelas prateleiras flutuantes no escritório que você queria há um ano, atualizei nossas apólices de seguro para economizar $200 por mês, e marquei aquela limpeza de chaminé que você vem adiando desde o inverno passado. Quando ela finalmente entrou pela porta 2 horas depois, o trânsito tinha atrasado ainda mais. Ela parecia uma pessoa diferente da mulher confiante que tinha proposto esse experimento 48 horas atrás. Ela jogou o capacete no chão e desabou no sofá. Não aguento mais 5 dias disso, ela sussurrou, a voz falhando. Por favor, eu tô implorando. Vamos acabar com isso agora. Eu sentei do lado dela, mantendo a compostura. O dia 2 sempre ia ser o mais difícil, eu disse calmamente. Mas acabar agora significa que você nunca vai entender de verdade o que eu faço pela nossa família. Ela me olhou com lágrimas reais nos olhos. Eu já entendi o suficiente. Seu trabalho é impossível. Eu não sei como você faz isso dia após dia. Eu sorri levemente. Não é impossível. É só exigente. E eu faço porque é isso que é preciso para construir a vida que a gente tem. Depois de um longo silêncio, eu ofereci um meio termo. Que tal o seguinte, você não precisa voltar pro canteiro de obras. Mas ainda tem outros aspectos das minhas responsabilidades que você não experimentou. A gente continua o experimento, mas com modificações. Alívio tomou o rosto dela, seguido imediatamente por suspeita. Que tipo de modificações? Amanhã você cuida das nossas finanças, das ligações de manutenção da casa, e da reunião com o agente de seguros. Eu continuo com as tarefas domésticas. Ela hesitou, claramente dividida entre o orgulho e a necessidade desesperada de escapar de outro dia como hoje. Tá bom. Ela finalmente concordou. Mas sem mais canteiro de obras. Enquanto ela se arrastava pro banho, eu me permiti um pequeno sorriso satisfeito. O canteiro tinha sido a parte mais visível das minhas responsabilidades, mas nem chegava na metade do que eu gerenciava. A próxima fase da educação dela estava prestes a começar. Uma em que ela descobriria exatamente quanto trabalho invisível eu fazia para manter nossas vidas rodando sem problemas. O dia 2 tinha quebrado a confiança dela. O dia 3 ia abrir os olhos dela para um tipo totalmente diferente de peso. O dia 3 do nosso experimento amanheceu com uma mudança de clima. Nada de canteiro de obras nem alarme às 5 da manhã para ela. Mas eu fiz questão de que o dia dela não fosse menos esclarecedor.
Quando ela finalmente saiu do quarto às 7h30, parecendo um pouco mais descansada mas ainda cautelosa, eu já tinha café pronto e uma pasta de couro em cima da mesa da cozinha. O que é isso? Ela perguntou, olhando a pasta com suspeita. Sua agenda de hoje? Eu respondi, empurrando na direção dela. Nossa revisão financeira trimestral, 3 visitas de manutenção que precisam de supervisão, e uma reunião com nosso agente de seguros sobre a renovação das apólices. Ela abriu a pasta com cuidado e os olhos dela se arregalaram com a pilha de planilhas, extratos e agendas dentro. Primeiro, eu comecei. Você vai precisar reconciliar nossas contas. Eu marquei algumas cobranças estranhas no seu cartão de crédito que precisam de verificação. Depois transfere o dinheiro para cobrir o pagamento do IPTU que vence amanhã. São $4.700, aliás. Depois disso, você vai ter que ligar sobre a garantia do aquecedor de água. Ele tá fazendo aquele barulho de batida de novo. O café dela ficou intocado enquanto ela virava as páginas com alarme crescente. Por que tem tanto extrato de investimento? E o que é isso de decisão sobre linha de crédito imobiliário? Essa é a nossa sessão de planejamento de aposentadoria, eu expliquei calmamente. Precisamos decidir se aumentamos as contribuições ou se usamos esse dinheiro para quitar a linha de crédito imobiliário. A diferença de taxa de juros torna isso complicado. Eu venho analisando há semanas. Ela me olhou com confusão genuína nos olhos. Você faz tudo isso? Quando? À noite? Nos fins de semana? Na hora do almoço? Eu dei de ombros. Alguém tem que gerenciar nosso futuro financeiro. As primeiras rachaduras de respeito verdadeiro apareceram na expressão dela. Isso não era trabalho físico que ela podia descartar como só trabalho pesado. Era a tomada de decisão complexa e consequente que impactava diretamente nossas vidas e futuro. Tem mais uma coisa. Eu acrescentei, tirando uma pasta separada da minha bolsa. Esses são os boletos médicos não pagos do internamento da sua mãe no ano passado. O seguro negou algumas cobranças, mas eu venho contestando. Tem uma audiência de apelação por telefone às 14 horas. A mão dela voou para a boca. As contas da minha mãe. Eu achei que isso tinha sido resolvido meses atrás. Teriam sido se a gente tivesse pago os $14.000 do bolso. Em vez disso, eu venho brigando com a seguradora e fazendo pagamentos mínimos para não ir para a cobrança. $14.000. Ela repetiu incrédula. Por que você não me contou? Eu dei um olhar equilibrado para ela. Eu tentei. 3 vezes. Cada vez você disse que estava estressada demais para discutir e pediu para eu só resolver. Então eu resolvi. Um silêncio pesado caiu entre nós. Talvez pela primeira vez, ela estava vendo a carga mental invisível que eu carregava. Não só tarefas físicas ou responsabilidades de trabalho, mas o peso constante e esmagador de gestão financeira, planejamento e resolução de problemas que impedia nossas vidas de desmoronarem. Preciso fazer o café da manhã, eu disse, levantando. O encanador chega às 9 para ver o vazamento do chuveiro de cima. Certifique-se de que ele te deu um orçamento fechado, não só uma estimativa. Da última vez ele tentou adicionar $300 de complicações inesperadas. Enquanto eu preparava um café da manhã simples, eu podia ver ela ficando cada vez mais sobrecarregada com o conteúdo da pasta. Quando o celular dela tocou, ela deu um pulo. É o banco, ela disse depois de olhar a tela. Deve ser sobre a transferência para o depósito do empreiteiro. Eles precisam de confirmação verbal para valores acima de $5.000. As próximas 4 horas foram um curso intensivo de gestão financeira. Eu fiquei por perto, fazendo tarefas domésticas casualmente enquanto ela lidava com ligação atrás de ligação, decisão atrás de decisão. Quando o encanador chegou, eu vi ela lutando para entender o problema técnico com o regulador de pressão da água, algo que eu tinha pesquisado bastante antes de marcar a visita. Só autoriza o serviço. Eu ouvi ela dizer desesperada para o encanador, faz o que precisar ser feito. Depois que ele saiu, eu me aproximei dela na mesa da cozinha onde ela estava sentada cercada de papéis e post-its. Ele te deu orçamento fechado? Eu perguntei. Não, ela admitiu. Ele disse que não ia saber a extensão total até abrir a parede. Eu assenti sabendo. É assim que eles deixam margem para cobrar mais. Eu nunca autorizo o serviço sem preço máximo por escrito. Ela pareceu murchar. Então eu acabei de cometer um erro? Um erro de potencialmente $1.200, mas é uma experiência de aprendizado. A tarde não trouxe alívio enquanto ela lidava com a ligação de apelação do seguro, que exigia conhecimento detalhado de códigos de faturamento médico e exclusões de apólice, informações que eu tinha passado horas pesquisando e organizando antes. Às 16 horas, quando nosso agente de seguro chegou para a revisão da apólice, ela estava completamente sobrecarregada. Eu fiquei olhando enquanto ela sentia sem expressão enquanto ele falava sobre limites de responsabilidade e opções de prêmio. Quando ele pediu decisões sobre mudanças de cobertura, ela me olhou sem saber o que fazer. Normalmente eu cuido disso, eu expliquei pro agente. Ela tá aprendendo o caminho das pedras. Depois que ele saiu, ela fechou a pasta e empurrou para longe como se fosse radioativa. Como você acompanha tudo isso? Ela perguntou baixinho. Parece que nunca acaba. Cada decisão parece que pode ser um erro caro. Essa é a realidade de tocar uma casa. Eu respondi.
Não é só sobre quem lava a louça ou tira o lixo. É sobre quem carrega o peso mental de impedir que tudo desabe. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando fixo para a mesa. Sabe o que é extraordinário? Eu continuei. Eu cuido de tudo isso mais um emprego de tempo integral e ainda consigo consertar coisas na casa. E mesmo assim, ainda me faziam sentir que eu não fazia o suficiente. A verdade dessa frase ficou pairando no ar entre nós. 3 dias atrás, ela estava confiante na avaliação dela de que nossas contribuições eram desiguais, comigo levando a melhor. Agora, essa certeza estava desmoronando. Tem mais um item para hoje, eu disse, pegando um envelope na minha mesa. Esse é o orçamento para trocar o sistema de ar-condicionado. São $11.300. Precisamos decidir se consertamos a unidade atual de novo por 2.100 ou investimos na troca. Ela olhou os números, a magnitude dessas decisões finalmente afundando. Como você faz isso todo dia? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Como você carrega todo esse peso e nunca quebra? Eu olhei firme para ela. Porque é isso que eu me comprometi a fazer. É isso que construir uma vida exige. Não reclamação. Não ficar contando pontos. Só aparecer e fazer o que precisa ser feito. Pela primeira vez no nosso experimento, eu vi arrependimento genuíno nos olhos dela. Não só cansaço ou frustração, mas um reconhecimento crescente de como ela tinha subvalorizado profundamente minha contribuição para nossa vida juntos. A decisão do ar-condicionado pode ficar para amanhã, eu disse, juntando os papéis. Acho que você já aprendeu o suficiente por hoje. Quando eu virei para começar a preparar o jantar, ela esticou a mão e segurou a minha. Eu não fazia ideia, ela disse simplesmente. Eu realmente não fazia ideia. Eu assenti, nem aceitando o pedido de desculpas implícito dela nem rejeitando. Ainda estávamos só na metade do nosso experimento, e amanhã traria mais uma dimensão de entendimento. O dia 4 seria sobre obrigações sociais, outra área onde a percepção dela sobre nossos papéis não poderia estar mais errada. No dia 5 do nosso experimento, o cansaço físico e mental claramente estava cobrando o preço dela. A mulher confiante que tinha proposto esse exercício iluminador tinha desaparecido. No lugar dela estava alguém que se movia com cuidado pela nossa casa, olhando minhas listas de tarefas com apreensão crescente. Já tínhamos passado da metade, e eu tinha guardado estrategicamente um dos aspectos mais reveladores da nossa inversão de papéis para hoje e nas obrigações sociais. Era hora de abordar o trabalho emocional invisível que ela sempre insistiu que caía injustamente sobre os ombros dela. Durante o café da manhã, eu mencionei casualmente, hoje à noite a gente recebe meus colegas para jantar. O garfo dela bateu no prato. O quê? Hoje à noite? Você nunca mencionou isso. Na verdade, tá na nossa agenda compartilhada há 3 semanas. Eu respondi calmamente. 6 pessoas chegando às 7. De acordo com o nosso experimento, você vai cuidar de todos os aspectos que eu normalmente gerencio nesses eventos. Que aspectos são esses? Ela perguntou com cautela. Bom, em circunstâncias normais, você cuida da comida e das bebidas enquanto eu gerencio o networking, a dinâmica das conversas, os relacionamentos profissionais, e garanto que os interesses de carreira de todo mundo sejam avançados através de interações estratégicas. Eu tomei um gole de café. Mas hoje à noite, a gente troca. Eu faço a comida. Você cuida da dinâmica profissional. A cor sumiu do rosto dela. Isso não é justo. Você sabe que eu não entendo suas relações de trabalho. Exatamente o meu ponto. Eu confirmei. Todo esse tempo, você considerou receber em casa como apenas preparar comida e limpar depois. Você nunca reconheceu a manobra profissional complexa que eu faço nesses jantares simples. Ela começou a protestar, mas se conteve. As regras do nosso experimento pairando no ar entre nós. Depois de um momento, ela endireitou os ombros. Tá bom. O que exatamente eu preciso fazer? Eu empurrei uma pasta do outro lado da mesa. Aqui tem o histórico de cada convidado, os projetos atuais deles, aspirações de carreira, e possíveis conflitos com os outros que vêm. As anotações em vermelho indicam tópicos sensíveis para evitar. Ela virou as páginas de informações detalhadas, os olhos arregalados. Você prepara tanto histórico assim para um jantar? Toda vez, eu confirmei. Esses não são só encontros sociais. São oportunidades de gerenciamento de carreira. O financiamento dos meus projetos para o próximo trimestre depende muito da impressão que a gente causar hoje à noite. Esse foi talvez o momento mais revelador do nosso experimento até agora. A percepção de que até nossa vida social, que ela sempre considerou o domínio dela, era cuidadosamente orquestrada por mim de formas que ela nunca tinha se dado ao trabalho de notar. Preste atenção especial nas anotações do diretor regional. Eu acrescentei. Ele tá me considerando para o projeto de expansão, mas vai avaliar se eu entendo o cenário político antes de decidir. À tarde, eu estava calmamente preparando uma refeição elaborada enquanto ela andava de um lado para o outro na casa, revisando freneticamente minhas anotações e ensaiando aberturas de conversa. Quando eu sugeri que ela trocasse por algo mais profissional para o jantar, ela desapareceu no quarto por quase 1 hora. Exatamente às 19 horas, nossos primeiros convidados chegaram. Eu os recebi calorosamente, peguei os casacos deles, e os guiei para a sala onde ela esperava rígida, segurando uma taça de vinho como se fosse um colete salva-vidas.
O que aconteceu nas próximas 3 horas foi ao mesmo tempo fascinante e justificador de assistir. Enquanto eu servia sem esforço prato após prato perfeitamente cronometrado, ela lutava para navegar pelas dinâmicas interpessoais complexas do meu círculo profissional. Eu observei enquanto ela tentava implementar minhas estratégias, desviando conversas de tópicos polêmicos, destacando conquistas de pessoas-chave, mediando entre personalidades competitivas. O ponto de ruptura veio na sobremesa. O diretor regional mencionou casualmente uma mudança de política polêmica que dividia a liderança da empresa. Todos os olhares se voltaram para ela, esperando a resposta diplomática que eu normalmente daria. Aquela que reconhecia todas as perspectivas enquanto sutilmente reforçava a posição que beneficiaria nosso time. Em vez disso, ela travou. Eu não tenho uma opinião forte sobre esse assunto em particular, ela gaguejou, uma resposta que não satisfez ninguém e potencialmente afastou todo mundo. Eu vi as sobrancelhas do diretor regional subirem levemente, um gesto pequeno que eu reconhecia como desapontamento. Naquele momento, milhares de dólares em financiamento potencial de projeto provavelmente evaporaram. Quando nossos convidados finalmente foram embora por volta das 22h30, ela desabou no sofá, emocionalmente exausta de um jeito que trabalho físico nunca conseguiria causar. Quantos desses jantares você organiza por mês? Ela perguntou baixinho. 2 ou 3. Eu respondi enquanto recolhia taças de vinho. Mais almoços de negócios, eventos da indústria, e as festas trimestrais do escritório onde rolam dinâmicas parecidas. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu sempre achei que você estava só socializando, se divertindo com colegas enquanto eu fazia todo o trabalho nos bastidores. A comida e as bebidas são a parte fácil, eu disse, sentando do lado dela. Gerenciar personalidades, proteger interesses de carreira, avançar relacionamentos profissionais, isso é que é o trabalho exaustivo. E eu faço isso lembrando o nome dos filhos de todo mundo, a profissão dos cônjuges, e quais tópicos podem ofender sem querer. Eu falhei hoje à noite, né? Ela perguntou, sem me olhar nos olhos. Com o diretor regional? Sim, eu admiti. Aquele projeto teria significado um bônus significativo. Mas vão ter outras oportunidades. O jeito casual com que eu reconheci o impacto financeiro do erro social dela pareceu acertá-la mais forte do que qualquer crítica poderia. Por anos, ela tinha equiparado os preparativos dela para os jantares com o meu networking profissional, nunca reconhecendo as apostas completamente diferentes envolvidas. Eu achava que era eu quem carregava o peso social no nosso relacionamento, ela disse baixinho. Mas eu só estava vendo as tarefas de superfície. Isso tem sido verdade para cada aspecto desse experimento, né? Eu observei. Você tem contado horas e tarefas visíveis, enquanto ignorava completamente a responsabilidade, a pressão e as consequências que vêm com meus papéis. Ela assentiu devagar, uma nova humildade na expressão. Eu tenho sido injusta com você. Por anos, eu nem concordei nem discordei, deixando o momento falar por si. 5 dias dentro do nosso experimento, a transformação na perspectiva dela era notável, da indignação justificada para remorso genuíno. Enquanto eu terminava de limpar a cozinha, ela ficou no sofá, olhando pensativa pro nada. Quando eu finalmente sentei do lado dela, ela virou para mim com lágrimas inesperadas nos olhos. Como a gente conserta isso? Ela perguntou simplesmente. Ainda não terminamos o experimento. Eu lembrei. Mais 2 dias. Ela assentiu, aceitando sem protestar, um contraste gritante com os pedidos desesperados dela para acabar com o experimento poucos dias antes. O que tem amanhã? Amanhã, eu disse. A gente discute o futuro. Tanto o nosso futuro juntos quanto a trajetória da minha carreira que você nunca entendeu completamente. Enquanto íamos para a cama, eu podia ver ela se preparando mentalmente para mais uma revelação. O que ela não percebia era que amanhã não seria só sobre entender meu ponto de vista, seria sobre redefinir nosso relacionamento por completo. O dia 6 chegou como um dia estranhamente calmo. Não havia mais alarmes às 5 da manhã, nem canteiros de obra, nem pastas cheias de planilhas. Eu simplesmente entreguei a ela uma única folha de papel com uma pergunta escrita à mão. O que você quer que a nossa vida seja daqui para frente? Ela leu, olhou para mim, e pela primeira vez em anos não tinha resposta pronta. Ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, depois começou a chorar, não um choro dramático de exaustão dos dias anteriores, mas um choro quieto, quase aliviado. Eu quero voltar a ser equipe, ela disse finalmente, a voz rouca. Eu quero que a gente pare de contar quem faz mais e comece a decidir juntos o que precisa ser feito. Eu quero te ajudar de verdade, não só ficar cobrando. Eu não respondi de imediato. Só peguei a mão dela. O dia 7 nunca aconteceu como planejado. Em vez de mais uma lição, nós passamos o dia inteiro sentados na varanda, tomando café, falando de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Ela pediu desculpas sem que eu exigisse. Eu admiti que às vezes me fechava e carregava tudo sozinho para não dar trabalho. Combinamos novas regras, nada de placar, divisão real das tarefas, inclusive as invisíveis, reuniões semanais de 15 minutos para alinhar finanças e agenda, e principalmente, ingratidão explícita, todo dia, pelo que o outro faz. À noite, ela mesma preparou o jantar a nada gourmet, só um macarrão com molho que a gente adorava quando ainda namorávamos. Quando colocou os pratos na mesa, olhou para mim e disse, quase tímida. O experimento de 7 dias acabou no dia 6, mas acho que a inversão de papéis que eu realmente precisava era essa aqui, e eu precisava virar uma parceira de verdade.
Eu levantei a taça de vinho, a barato, de mercado, o nosso favorito, e brindamos. 7 dias que começaram com ela querendo me provar que eu tinha a parte fácil terminaram com os dois entendendo que ninguém tem a parte fácil, só tem a parte que a gente escolhe carregar junto ou separado. E, pela primeira vez em anos, escolhemos carregar juntos.